Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas. Estou aqui na minha mesinha, com a minha Bíblia aberta, com a ACF, e nós vamos falar hoje sobre apologética, a apologética de Deus, digamos assim, né? O texto que eu li essa semana, e foi o texto que eu fiquei meditando durante a semana, foi Marcos 10, de 1 a 12. E por que eu fiquei só em Marcos 10, de 1 a 12? Porque eu fico mais tempo mesmo em um texto, para mim eu absorver mais coisas. Então, por exemplo, muita gente leu Marcos 10, de 1 a 12 e aprendeu sobre o divórcio, né? Nós vamos aprender sobre outra coisa a respeito do mesmo texto hoje, né? Que é a respeito da apologética. Então, o título desse vídeo talvez seja Jesus sola Escritura, ou a apologética de Deus. Não sei qual vai ser o melhor título, mas eu vou mostrar para vocês como Cristo nos ensina sobre a apologética na Bíblia, né? Nesses 12 primeiros versículos aqui. Jesus faz isso em 3 passos. Você vai poder fazer a partir de agora, com tudo que acontece na Terra, com todas as polêmicas. Vamos falar das polêmicas que você vai poder aplicar ao homossexualismo, você vai poder aplicar ao feminismo, aos divórcios, que é o caso aqui também, aos problemas na empresa, aos problemas na igreja, aos problemas no pastorado, enfim, as heresias, enfim, tudo isso. Jesus está ensinando apologética no capítulo 10 de Marcos. É isso que eu quero que vocês entendam também. Antes de passar para o conteúdo, seja membro do canal. Se inscreva aqui embaixo e se você quiser se tornar membro, você vai ter acesso a uns vídeos secretos que não podem ficar abertos aqui no YouTube. Beleza? É umas análises um pouco mais profundas, um pouco mais demorada. Mas vamos lá. Abre a Bíblia de vocês, né? E eu quero mesmo que vocês estejam com a Bíblia aberta. Abre Marcos capítulo 10. A gente vai ler os 12 primeiros versos aqui, que vai falar acerca do divórcio. A Bíblia, os autores, né, os tradutores colocam como questão a respeito do divórcio, que o subtítulo é o divórcio. Mas, na verdade, a ideia do texto de Marcos é que os fariseus estavam pressionando Jesus para que ele errasse e assim ele fosse condenado por isso, né? Então, não é exatamente sobre o divórcio. Eles usaram a questão do divórcio para tentar incriminar Jesus. É isso que está acontecendo nos primeiros 12 versos aqui do capítulo. E a gente vai ler agora a partir deste ponto. Vou ler na ACF, se você quiser acompanhar, tá bom? O primeiro verso vai contar o contexto do que está acontecendo. Ó. E levantando-se dali, foi Jesus, nesse caso, para os termos da Judéia, além do Jordão. E a multidão outra vez se reuniu em torno de Jesus, nesse caso. E Jesus tornou a ensiná-los como tinha por costume. Então, nós já sabemos aqui algumas informações. Jesus ele foi para outro lugar, né, caminhando, ou sei lá como é que ele foi, né, e que era ali do Jordão. E uma multidão seguia Jesus. Essa multidão é muito interessante, ela está sempre atrás de Jesus. E onde Jesus para, ele começa a ensinar essa multidão. Essa era a característica de Jesus. Se tem um monte de gente, ele começa a ensinar. Algumas pessoas procuram Jesus para conseguir coisas. Essa multidão ia para aprender a respeito de Jesus, a respeito da sua doutrina. É claro, Jesus operava milagres, ele multiplicava pão, ele fazia um monte de coisa, curava e tudo mais. Mas o que você mais vê Jesus fazendo é ensinando. Ele está ali para ensinar. Então Jesus parou, né? A multidão parou. Né? Imagino que seja igual aqui, né? Tem um monte de gente reunida assim. E Jesus começou a falar. Tem um monte de gente aqui, não tem ninguém, né? Na verdade. Tem eu e você só. Mas é assim. E aí os fariseus, observando o que estava acontecendo, foram lá para tentar Jesus. Pode ser uma tentativa de envergonhar Jesus na frente da multidão também. Pode ser uma tentativa de incriminar Jesus, mostrando que ele era um herege, né? Assim, fazendo com que as outras pessoas odiassem Jesus como eles odiavam, pode ser isso também. Ou, simplesmente, pode ser uma tentativa de impor a Jesus a vontade dos fariseus, o que Jesus iria analisar daqui para frente. Então, Jesus vai trabalhar, assim que os fariseus perguntaram, se aproximaram dele, Jesus vai trabalhar com 3 pontos a respeito da sua resposta à pergunta dos fariseus. Primeiro, ele vai analisar a cultura, depois ele vai analisar o que a Bíblia diz a respeito daquele ponto, e depois ele vai ensinar a lógica de Deus. Para tudo existe uma lógica. Deus ele não é um ser ilógico, ele não trabalha fora da lógica. Então, ele trabalha 100% com a lógica. Deus é lógico também, né? Então, ele vai analisar, ele vai ensinar usando a lógica de Deus e mostrar como os fariseus estavam errados em pensar
como eles pensavam, né? Então, eu vou fazer em 3 partes aqui a nossa apologética. Analisando a cultura, analisando o que a Bíblia diz a respeito da cultura, desse ponto específico, ou de qualquer ponto que você for analisar, e depois mostrando a lógica de Deus, por que Deus ensina do jeito que Ele ensina. Tá? Eu poderia citar um monte de exemplo, mas eu vou usar o exemplo de Jesus, porque assim a gente vai aprender direto no texto. Garganta seca. Vamos lá então. Versículo 2 de Marcos, ele diz o seguinte: E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando: É lícito ao homem repudiar sua mulher? Nessa pergunta, os fariseus não colocaram tudo o que acontece, tá, irmãos? Eles fizeram assim: é lícito se divorciar? Mas eles não colocaram por quê. É lícito se divorciar por qualquer coisa? É lícito se divorciar por adultério? É lícito se divorciar só porque a menina não cuida bem da casa ou o rapaz não cuida bem da sua esposa? Isso é motivo para se divorciar? Então, é lícito se divorciar quando o marido é crente e a mulher não, ou vice-versa? Eles não colocaram isso para eles não se entregar. Eles queriam pegar Jesus, não queriam se entregar. Então, eles fizeram meia pergunta. Isso acontece muito. Isso acontece muito. Deixa eu virar mais para cá. E Jesus sabia que isso acontece muito. E agora ele vai analisar a mente do fariseu a partir do versículo 3. Mas ele, respondendo, disse-lhes: Que vos mandou Moisés? Preste atenção. Jesus sabia muito bem o que Moisés tinha dito. Ele conhecia as palavras de Moisés. Jesus existe antes de Moisés, né? Na verdade, a palavra de Moisés também era a palavra de Cristo, era o próprio Cristo, né? Mas ele queria analisar a mente das pessoas. Ele queria analisar o que eles pensavam a respeito do que Moisés tinha dito. E aí os fariseus justificaram o divórcio que acontecia naquela época usando o seguinte argumento: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Também sem completar o texto, né? Ele não pode falar tudo, porque se falar tudo, compromete o argumento deles. No início aqui, eles não colocaram tudo, fizeram metade da pergunta, e depois do seu argumento fizeram metade do argumento, metade da palavra de Moisés, ou do texto de Moisés, para que eles não fossem comprometidos. Se eles explicassem por que Moisés autorizou fazer carta de divórcio, estava óbvio que eles eram culpados, que eles faziam errado. Mas aí eles ocultam parte. Muitos debates acontecem assim. Hoje na internet você vai ver também muito debate assim. As pessoas trazem uma parte da palavra de Deus para argumentar o seu ponto de vista, mas eles não trazem tudo, porque se trouxerem tudo, sabem que vão se comprometer e vai ser mais fácil identificar o herege nesse caso. O herege aqui não era Jesus, eram os fariseus, que estavam agindo com esperteza para o lado de Jesus. Você vai ver muito isso na internet. Na igreja, você vai ver isso muito também. No mundo, você vai ver isso também. Por exemplo, um argumento que hoje o pessoal está se arrependendo de ter aplicado é aquele argumento de que bandido bom é bandido morto, né? Isso, o mundo, há uns 2 anos atrás, todo mundo repetia. Hoje as pessoas estão ficando assustadas com o que os policiais estão fazendo, né? E analisando o contexto geral, você pode chegar à conclusão de que todas as pessoas desejaram em algum momento o que os policiais estão fazendo hoje. Bandido bom é bandido morto. Só que quando isso começa a acontecer, as pessoas se assustam, né? Se assustam. E é assim que a gente vê as pessoas mudando de opinião sem perceber que elas mesmas construíram isso. A carta de Moisés, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Mas ele não permitiu fazer isso caso a mulher não lavasse louça. Ele não permitiu fazer isso caso a mulher não lavasse o banheiro. Não, ele permitiu isso sobre outra circunstância. Mas os fariseus e aquela cultura usavam da maneira errada. Assim como muitos debatentes hoje em dia vêm debater com o calvinismo e usam metade de um versículo, só metade de um versículo. Não usa tudo porque vai te comprometer, né? E quando a gente chama para ler todo o capítulo, o cara vaza. Ele some, não pode ler a Bíblia toda, que se lê, o argumento dele cai. Né? Acontece muito assim hoje em dia. Então os fariseus fizeram isso e Jesus estava analisando. Ele estava analisando a cultura. Por que o mundo pensa do jeito que o mundo pensa? Tem lógica no argumento do mundo? Será que tem lógica? A gente precisa ouvir. Quando Jesus ouviu, ficou claro que não tinha lógica e agora ele vai responder a pergunta chamando o mundo para a Bíblia. Ele vai falar o seguinte,
pela dureza dos vossos corações, vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, versículo 6, Deus os fez macho e fêmea. Ele está colocando a cultura agora dentro da Bíblia. Está dizendo assim, ó, é assim que o mundo pensa. E realmente há essa linha na lei. Porém, isso não é tudo que existe. Nós precisamos ver tudo que existe. E ele vai colocar nesse porém aqui tudo que existe. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim, já não serão dois, mas uma só carne. Poderia repetir de novo aqui. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, Jesus agora está transformando a cultura com base nas Escrituras. Qual é a lógica? Está agora aplicando a lógica. Ele aplicou a palavra, ele pegou o texto incompleto, completou o texto bíblico, agora ele está mostrando a lógica. Quando é que Jesus usa a Bíblia? Ele pegou os fariseus, levaram eles lá para Gênesis e falaram, olha, beleza, Moisés escreveu isso aí, né? Dentro de outras circunstâncias que vocês não têm coragem de citar, mas Moisés citou, isso aí é fato. Né? Porém, a vontade de Deus desde o início é que não haja divórcios. Tá? E aí ele vai aplicar agora a lógica. Depois que aplicou a Bíblia, levou o pessoal para Gênesis 2, ele vai aplicar a lógica de Deus agora. Por que Deus não deseja o divórcio? Porque quando alguém se casa, e o casamento envolve a relação sexual, quando há relação sexual e o casamento, quando o casamento está consumado, já não há duas pessoas. Eles não são dois mais, eles são uma pessoa só. Né? E como é que você separa um corpo? Como é que você separa você mesmo? Separa metade de você para cá, vai viver o que você quiser viver, metade de você mesmo para lá e vai viver o que você quer viver. Então, por isso que não tem como apoiar o divórcio. Isso aplicando ao divórcio se resume se conclui assim. Em outras questões, a gente precisa trabalhar também da mesma forma que Jesus fez. E aí Jesus mostra tanto para os fariseus quanto para aqueles que estavam ouvindo o porquê Deus não apoia o divórcio, mesmo tendo na lei a carta de divórcio. Ele vai explicar por que isso tem na lei realmente, e depois vai falar por que Deus não deseja que isso aconteça. E aí o pessoal que estava ouvindo, né, perguntou Jesus, né, no versículo 10 e 11, em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele lhes disse, qualquer que deixar sua mulher e se casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, também adultera. Nesse caso, Jesus ele não traz, ou Marcos não quis trazer, aquele ponto que em Mateus tem a respeito do adultério, né? Por que Jesus não trouxe? Por que Marcos não colocou? Tem dois motivos para não ter colocado. Primeiro é que isso era óbvio e não precisava ser tratado, tanto que Jesus não tratou toda a lei a respeito de que foi escrita por Moisés sobre o casamento, mas ele tratou com muita ênfase o texto de Gênesis, né? Porque talvez isso fosse óbvio, todo mundo soubesse, ou talvez porque os fariseus não usavam esse argumento para se divorciar, usavam outros argumentos. Então o problema dos fariseus não era o adultério. O problema dos fariseus era qualquer coisa. Né? Qualquer coisinha divorciava, talvez por isso Marcos não colocou esse ponto que está lá em Mateus. Né? Em Mateus 19, de 1 a 9. Vai ter o texto completo. Vamos resumir para que você entenda como como criar um argumento 100% positivo e eficaz a respeito das questões do mundo, ou a respeito das questões doutrinárias e tudo mais. Primeiro, Jesus foi questionado. Quando ele foi questionado, ele precisou entender a cosmovisão de quem questionou ele. Então ele analisa a cultura, ele observa a imaginação das pessoas, sabe? Como é que você pensa que é?
As pessoas ali, no caso, usaram um argumento bíblico incompleto de propósito e Cristo agora chama essas pessoas para olhar para a Bíblia e observar tudo na Bíblia. Depois que ele observou tudo na Bíblia, ele apresenta a lógica de Deus. Nós fazemos isso o tempo todo, quando vamos falar sobre os temas mais polêmicos. Por exemplo, eleição incondicional, né? Perseverança dos santos, usa muito esses argumentos aqui. E para deixar claro que a Bíblia pensa dessa maneira, e para deixar claro que para Deus é assim que faz sentido e é assim que ele vai fazer. Bom, espero que vocês tenham entendido aqui, né, e tenham aproveitado melhor. Coloque aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas aprendam a fazer isso também, para que a gente possa mostrar para o mundo, principalmente, como a Bíblia ensina as questões mais difíceis. Hoje nós temos o maior problema do feminismo. O feminismo está acabando com as mulheres e criando um problema muito grande para os homens. Então, seria a urgência hoje? Talvez fosse. Eu não sei qual é a urgência da sua região. Talvez você pudesse até colocar nos comentários qual é a urgência da sua região. Vou ficando por aqui. Não deixe de ser membro do canal. Tem mais vídeos assim aqui na área de membros. Então você tem que vir aqui embaixo. Clica em ser membro. Vai aparecer um vídeo mostrando os motivos para isso. E aí você pode se tornar membro do canal. Beleza? Os próximos passos do canal, eu vou falar para vocês agora. Deixa eu falar para vocês o que vai acontecer com o canal. Eu vou regravar só para membros as lives que nós tivemos a respeito da doutrina da graça. Então a apostila já está pronta. Se você é membro do canal e não tem a apostila, me procure, tá? A apostila para você ver os vídeos offline, né? Eu vou explicar com mais calma, vai ser mais detalhado. A apostila está comigo e eu não vou deixar um link aqui porque daqui a um mês vai entrar um membro no canal e as postagens vão colocar a apostila lá embaixo. Então me procure que eu mando a apostila para vocês. As camisas do canal já estão ficando prontas, mas ainda não está pronto o texto que eu quero mandar para vocês sobre interpretação da Bíblia. Esse falta uma parte ainda que eu pretendo concluir ainda esse mês, tá bom? Os próximos vídeos do canal, lá na área de membros, serão sobre evangelismo. Depois eu vou trazer os vídeos para cá também a respeito da aplicação prática das doutrinas da graça e assim por diante. Vamos ver o que Deus vai mandar pra gente depois disso aí. Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal Palavras em Chamas.